Rebecca Chauffeur. O triste fim de uma estrela. Rebecca Lucille Chauffeur nasceu no dia 6 de novembro de 1967. E sua paixão pelas telas veio tão cedo quanto a sua capacidade de falar. Filha única da escritora e instrutora do colégio comunitário de Portland, Dana Wilne, e do psicólogo infantil Dr. Benson Chauffeur, ela vinha de uma família judia e morava na pequena cidade de Eugene, no Oregon. Enquanto menina, Rebecca sempre foi idolatrada pelos pais e por toda a família. A inteligência dela também era algo chocante para sua idade. Tanto quanto o seu temperamento decisivo, que começou a aparecer logo cedo. O que ela colocava na cabeça, o que queria fazer, ela fazia. Tudo o que desejava, conseguia. Embora Rebecca sempre tivesse nutrido em uma forte aspiração para se tornar uma atriz, ela considerou por vezes se tornar rabina para seguir os preceitos judaicos sobre os quais foi criada. Mas a voz interior falou mais alto que a religião ou qualquer desejo de seus pais. Em 1980, quando a família se mudou para Portland, Rebecca ingressou na Lincoln High School. A jovem começou a fazer seus primeiros trabalhos como modelo. Em apenas 14 anos de idade, Rebecca Chauffeur aparecia em catálogos de lojas de departamento, posando com as principais roupas de estação, novas tendências e lançamentos. Isso, porém, já era muito para uma jovem de sua idade, inspirada por essa promissora carreira. Ela começou a frequentar aulas de teatro na escola e foi subindo ao palco, o auditório local, e ela decidiu que queria se tornar atriz. Enquanto isso, próximo ao passo, Rebecca foi modelar os comerciais de televisão, aparecendo por toda a Fria e Oregon. A cada dia mais parecia distante do futuro da garota. Em agosto de 1984, aos 16 anos de idade, ela teve a permissão dos pais para se mudar sozinha para Nova York para, enfim, elevar o patamar de sua carreira de modelo. Em Portland, a dona da agência de modelo que cuidava de Rebecca entrou em contato com uma das atrizes, Barbara Lush, que morava em Nova York, e ela informou que uma das suas agências estava se mudando para a grande metrópole e pediu para que ela cuidasse da jovem e lhe ensinasse tudo. Entusiasmada com sua nova vida, logo que chegou à sua cidade, Rebecca foi caçar mais curso de profissionalização em artes dramáticas e ela frequentou a Professional Theatre School. E sua beleza, carisma e todos os outros requisitos que reforçavam o padrão, perfil e da indústria da época permitiriam que ela conseguisse um papel curto no prazo da novela Goodnight Light. No final do ano de 1984, Rebecca começou a dar um passo mais além. Ela interpretou personagens Anne Burns na mundialmente famosa novela On the Life to Live, criada por Agnes Nixon e produzida pela ABC, o que ela está no ar até hoje, contando com mais de 10.000 episódios desde a sua estreia em 15 de julho de 1968. Muito embora a jovem tenha participado apenas por 6 meses, ela já experimentava o gosto de dividir as câmeras com grandes nomes, além de já ter conseguido um papel consistente para que alguém que estava apenas começando. Em 1986,
ela conseguiu uma pequena participação no filme A Era do Rádio, dirigido pelo prestigiado Woody Allen. Ela ainda que a garota tivesse aparecido em vários lugares, Rebecca ainda não tinha experimentado a sua grande estreia e algo que jogasse definitivamente para a estratosfera e do estrelato. Foi tudo que eu sempre quis, o elenco de sitcom My Sister Sam. Foi então que durante uma das suas sessões de fotos para uma campanha de joias, ela conseguiu chamar a atenção dos produtores que estavam escalando o elenco de uma nova sitcom chamada My Sister Sam, do canal CBS. O curioso é que eles pediram para a Rebecca fizesse o teste para o papel principal, Patricia Russell, a mais conhecida como Patty. Ainda em 1986, por conta das gravações do programa, Rebecca Chauffer se mudou para a Califórnia e ela ainda não sabia, mas ali era o início do que sempre sonhou. A série se tornou um fenômeno na época, responsável por atrair milhares de fãs, em uma maioria dos jovens, por conta do apelo do programa, apesar dele ter narrativa bem familiar e descontraída. Eu vivia com um casal de tios no Oregon. Há 2 meses me mudei pra cá e antes de eu me mudar... Antes dela se mudar, a minha vida estava organizada. Mas não se divertia. Odeio concordar, mas ela tem razão. Minha irmã é demais. Uma distribuição Warner Brothers Televisão. Versão brasileira Herbert Richards. Rebecca só foi entender muito bem que estava ficando cada vez mais famosa quando um dia, no final das gravações, um dos seguranças do set de filmagem ligou para o trailer dizendo dela que havia um fã com vários presentes querendo vê-la. No entanto, para sua segurança, a produção não deixou sair e eles acabaram mandando o fã embora. E aquele tipo de situação se tornou ainda mais comum quando ela se tornou a cover girl da edição de março da revista Seventeen em 1987. Uma das mais vendidas à época, todo mundo deixava bem claro que Rebecca encarava esse crescimento astronômico como mais um dia de trabalho. Ela não conseguia assimilar o que estava virando um dos rostos mais conhecidos dos Estados Unidos. Por isso, seu comportamento não havia mudado nada, mas uma qualquer. Rebecca, em um ensaio fotográfico para Snane from Class Uger em Beverly Hills, com queda da audiência na segunda temporada My Sister Sam, foi cancelada em 1988. Era a hora da Rebecca ir mais longe. Depois de vários outros personagens, ela ainda carregava a estigma da jovenzinha que a sitcom havia desenhado. Por isso, agora a mulher queria um papel que mostrasse que tinha amadurecimento física e profissionalmente. No ano seguinte, Rebecca atuou no filme Snane do From Grass Sugar em Beverly Hills, que possuía uma comédia mais obscura e adulta. Foi nesse longa que teve sua primeira cena de romance e de relação sexual, o que para ela era ótimo, visto que poderia se provar como uma atriz versátil e séria. Mas nem todo mundo pensava o mesmo. Na manhã, no dia 18 de julho de 1989, Rebecca Chauffer estava em casa esperando que entregasse o roteiro de um novo filme para ela.
a campainha. Na manhã, no dia 18 de julho de 1989, Rebecca estava em casa esperando que entregasse um roteiro de um novo filme para ela. A campainha tocou e ela desceu e atendeu a porta. Era um homem que ela nunca tinha visto na vida. Ele disse que era o seu maior fã e segurava uma fotografia dela com sua assinatura. Além disso, o homem carregava uma cópia do livro O Apanhador do Campo Centeio, o mesmo que o Mark David Chapman possuía quando assassinou o cantor John Lennon em 1980. O desconhecido xingou a estrela e a acusou de ter perdido a sua inocência em seu último filme, e pelo fato de ter aparecido seminua numa cena de sexo furioso, ele a confrontou dizendo que a Rebecca havia se tornado mais uma vadia qualquer de Hollywood. Tremendo, o homem chorava sem parar e Rebecca ainda foi paciente e tentou acalmá-lo. Antes de pedir para que fosse embora, o homem parou numa lanchonete próxima, tomou um café de manhã e voltou a tocar a campainha da casa da atriz. Rebecca atendeu de novo e ele a recebeu com uma arma apontando em sua direção. O homem não pensou duas vezes e disparou bem no peito da mulher. Rebecca, eu era o número 1. Robert John Bardo. Robert John Bardo tinha 19 anos de idade quando assassinou Rebecca Chauffeur. Ele também era conhecido por seu histórico de doença mental na família, tendo sido diagnosticado com transtorno bipolar. A infância do jovem foi marcada por vários períodos e pontuado por abusos sexuais de seus irmãos, tentativas de suicídios e abandono parental. Bardo era praticamente analfabeto, pois sequer terminou cursar ensino fundamental. Ele passou mais tempo internado por problemas emocionais e que na escola, 1 ano e 6 meses antes de aparecer na soleira da porta do Chauffeur com uma arma, o jovem já tinha sido preso 3 vezes nas acusações de violência doméstica, condutas desordeiras e ameaça. Rebecca Chauffeur não foi a primeira vítima da mente doentia de Bardo. Ele já havia perseguido a ativista infantil Samantha Smith antes que ela morresse em um acidente de avião em 1985. A obsessão dela pela estrela da sitcom teve um início de 3 anos antes, quando começou a escrever centenas de cartas que nunca chegaram à atriz. E então, ele decidiu obter o acesso ao set de filmagem, mas foi barrado pelos seguranças. Anos depois, irado com a forma como a garota havia se transformado em uma mulher, perdido o pudor, ele contratou um detetive que, por sua vez, rastreou o registro no departamento de veículos da Califórnia e encontrou o endereço de Rebecca. Após abandoná-la sangrando no pórtico da entrada de sua casa, o jovem fugiu e foi preso em Tucson, no Arizona, após ser flagrado andando em meio tráfico. A trágica morte de Rebecca Chauffeur mudou o panorama de Hollywood acerca do assédio de fãs, principalmente jovens aos famosos. Algumas políticas públicas surgiram em prol disso, da mesma forma que as campanhas de conscientização em relação à prática do stalking, que na época era chamada de heteromania. Foram criadas leis estaduais e também foram implementadas. Durante o julgamento, Robert John Bardo alegou que a música Exit da banda U2 foi uma forte influência para que ele cometesse o assassinato, mas que o livro que ele carregava era apenas uma coincidência, que ele não tinha se inspirado em Mark Chapman. Apesar do advogado de Bardo argumentar que ele tinha esquizofrenia
e que a doença que o levou a cometer esse crime, o jovem foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Bard deixou no tribunal sorrindo, controlando o trecho da música que o inspirou, satisfazendo o que havia feito. Então as mãos que constroem também pode destruir, mesmo as mãos do amor, oh meu amor, oh meu amor. Esse foi o programa Caso Chocante. O que você achou desse caso? O caso que com certeza mais uma atriz famosa que teve sua vida tirada por um fã maluco. Assine o canal, compartilhe e até o próximo Casos Chocantes.